vocês já sabem que a gente está montando o nosso provedor de internet. Já gravamos um vídeo montando o data center, mostrando os nossos equipamentos, quanto que a gente gastou de equipamento, e hoje é um vídeo muito importante para a gente, porque a gente vai falar sobre as configurações no nosso provedor de internet. E é claro que a gente vai trazer os melhores, né? Por isso que eu estou aqui com o Ayub da Sage Networks. Tudo bem, Ayub? Tudo bem. Poxa, um prazer, uma felicidade, esse cheirinho de equipamento novo, pô, tudo em produção, configuração do zero, então estamos muito animados na Sage de fazer parte desse projeto. Cara, eu vou fazer várias perguntas para vocês, pergunta de leigo, de cara que tem algumas Ferraris aqui na mesa e tô tirando a minha habilitação agora, não sei dirigir muito bem. Então eu gostaria muito da sua ajuda, que você me ajudasse em tudo. Respondendo as perguntas que eu vou fazer e me dando dicas também de como eu posso utilizar da melhor forma tudo que eu tenho aqui na mesa. Mas eu queria que você também falasse um pouquinho da Sage para quem ainda não conhece. Pois é, para provedores e empresas numa situação como essa, que tem equipamentos de rede que precisam ser configurados, a rede dá todo o apoio técnico de engenharia de redes. A qual modelo compra, como configura, como instala, o suporte ao longo do tempo, porque esses produtos precisam ser mantidos, né? Atualizações, correções, expansões que você vai fazer na rede, tudo que você queria, que o analista engenheiro de redes te apoiasse, a Sage faz esse apoio para você. Sempre em contato conosco, nós teremos o seu time de engenharia de redes à disposição da sua empresa para poder configurar belezinhas como essa e fazer sua rede funcionar de forma confiável e estável. Perfeito, então a gente vai deixar os contatos da Sage aqui na descrição do vídeo. É claro que vocês já conhecem o Ayub, já viu ele participando do Arruma Meu Pop, ele, o Damito. A Sage está presente em todos os eventos de telecom que tem pelo Brasil. Então, se você vê a Sage no stand, vai lá bater um papo com eles, cara. O pessoal é super receptivo, vai bater um papo bem legal com você, vai tirar todas as suas dúvidas. Assim como eu vou tirar as minhas aqui agora com o Ayub. Show! Ayub, vamos lá, vamos ser bem direto aqui no conteúdo de hoje. Cara, aqui eu tenho um NE8000, um M4 máquina, um 6730, temos a nossa OLT X2 aqui, nós temos um Houston, um excelente Houston, produto. Por inclusive, e também temos um belíssimo servidor aqui de um parceiro nosso que é a Nexa, né? Esse é o R720, se não me falha a memória, com porta de 10. Ótimo, para 10 GB. Com porta de 10 GB, né? Então eu sei que isso é bom. A gente tem até as fontes aqui redundantes do nosso equipamento, né? E eu vou te falar o que a gente quer e você fala o que é possível. Gostaria, começando o provedor do zero, gostaríamos de vender planos altos. Eu até quero citar se é possível vender plano giga. Eu tenho essa vontade de vender plano giga. Eu queria iniciar até mesmo... não vai rolar, porque não vai rolar por estratégias nossas aqui que a gente conversou internamente, mas eu queria fazer igual a Pombonete do Felipe lá. Ele tem um plano, 1 giga, R$ 99,90 para não ter briga, sabe? Mas por estratégias nossas na nossa região, a gente viu outras possibilidades, mas beleza. Mas eu quero saber se eu posso vender plano giga. A gente tem algumas empresas ali, muitas empresas na região que a gente vai atender. Se eu posso vender link dedicado para essas empresas, perfeito. Não só link dedicado, mas se eu posso vender alguma coisa a mais que a gente consiga oferecer com esses caras aqui para essas empresas que a gente vai atender naquela região, né? E os serviços que a gente vai agregar. A gente vai utilizar o IXC, o IXC Soft, né? Todo mundo conhece, muito provedor usa. Vamos vender um telemedicina também, vai ser já estou dando spoiler aqui para a galera. A gente vai vender um serviço de telemedicina, que é do eSaúde Assist. E minha dúvida sobre isso eu consigo, com esse servidor aqui, instalar o IXC, instalar o eSaúde Assist, ou até mesmo alguns outros softwares que a gente vai precisar, com certeza, com esse servidor e combinar aqui com os equipamentos, né? NE8000, a gente vê muito ele para PPPoE, né, cara? O pessoal utilizando para PPPoE. A pergunta que eu faço, nós vamos utilizar... Pessoal, eu estou perguntando aqui, nós vamos utilizar porque a Sage é a nossa consultora. O que eles falar, a gente vai fazer. Você falar, faz A, faz A. Bota de ponta cabeça, a gente vai pôr de ponta cabeça. Mas é importante perguntar, né? Falar da tua visão do negócio e a gente te apoia tecnicamente como chegar lá, sim. Entendeu? Então a gente está perguntando tudo para eles aqui, eles são o nosso braço direito. Então é a confiança que a gente tem neles, entendeu? Então tudo que eles falarem, desenhar desse jeito, a gente tem total confiança e vai fazer dessa forma. Então pergunto, eu vejo provedores usando o PPPoE
E tem um provedor regional da minha cidade aqui muito grande, ele usa IPOE. Ele não é o único, o maior provedor do Brasil usa PoE, que é claro. Ah, é? Com 20 milhões de assinantes IPOE. É, IPOE, né? Isso. IPOE. Então, aí fica a pergunta, é interessante pra gente, esse cara aqui vai servir só para fazer o PPPoE, o 6730 vai servir só para receber o link, o Houston, CGNAT, certo? Isso. E eu sei que dá para fazer mais coisas com ele. O quê? E o nosso servidor... A OLT é o padrão, né, galera? Vamos fazer a splintagem de 1 para 16. Vamos colocar 4.078? 4.096. 4.096 assinantes na nossa OLT, tá bom? Vamos fazer a splintagem de 1 para 16, inclusive os lançamentos do cabo está sendo feito hoje. E por fim, eu tenho mais uma pergunta no final que eu tô pensando nela já faz alguns dias, mas eu vou fazer já já. O provedor de internet precisa de um link dedicado profissional para tocar a sua operação. Vocês podem contar com a Zap Telecom. Além do link deles já ter uma proteção DDoS até um limite ali, né? Eles também são um Pix. Exatamente, então você vai ter um link profissional e de qualidade para vocês atenderem os seus assinantes finais. Ah, loucos, mas aonde que eu encontro a Zap Telecom? Em qualquer lugar do Brasil. A Zap fica aqui em São Paulo, mas eles podem te entregar link em qualquer lugar do Brasil. Eles têm um cliente, cara, lá em Barra do Corda, lá no Maranhão, bem longe. Sim, cara, é longe. A gente fez até um Arruma Meu Pop lá, você pode assistir. A gente foi com todo o time da Zap lá, organizar um provedor, né? E eles podem levar esse link dedicado até você. E a Zap Telecom também é um data center aqui em São Paulo para você que tem a necessidade de ter os seus equipamentos em um local seguro. Então, conheça mais da Zap Telecom e tudo que eles podem oferecer para você, provedor de internet e empresa, aqui no QR Code que está aparecendo na tela ou também no link na descrição do vídeo. Link dedicado é a Zap Telecom. Tá com dificuldade na gestão financeira do seu provedor de internet? Cara, tá na hora de você conhecer o Fbank. É um banco digital com soluções financeiras que vai ajudar você de ponta a ponta no seu negócio. Quer receber de maneira clara do seu assinante final? Você pode contar com o Fbank. Eles têm soluções como Bolix, boleto, cartão de crédito, assinatura, até mesmo Pix. O que eu acho mais legal é a régua de cobrança, automática, que fica ali, ó, lembrando o seu assinante final. Vai vencer, tá quase vencendo, venceu, hein? Cara. Então receba de maneira clara do seu assinante final com o Fbank. Tenha toda essa gestão na palma da sua mão ou no seu computador. Vou deixar um QR Code na tela e o link na descrição do vídeo para vocês conhecerem mais sobre o Fbank. A Sage Networks é nossa parceira em proteção contra ataques DDoS. Então, se você, provedor, quer se proteger, cara, a gente sabe os impactos que um ataque DDoS pode causar em um provedor de internet ou em uma empresa, não é verdade? Então, não espere você sofrer um ataque para depois ir atrás da solução. Blinde o seu provedor de internet desde já. Entre em contato com a Sage que eles vão ajudar você. Tem um QR Code aparecendo na tela e os caras também são especialistas em engenharia de redes. Então, cara, eles vão acessar todas as caixas do seu provedor de internet, vai ajudar você a dar um up no seu provedor de internet, ver se tem vulnerabilidade, ver se as caixas precisam de atualização, se elas estão bem configuradas. A Sage vai ajudar o seu provedor a chegar mais longe. Então, entre em contato com eles. O link está na descrição do vídeo e também está aparecendo na tela. Eles têm vários outros serviços também para oferecer para vocês. Então, proteção DDoS, proteção DDoS é com a Sage Networks. Hoje, mais de 20% da internet brasileira é protegida pela Sage. Então, procura os caras, que os caras são muito bons. QR Code na tela e o link também está aqui na descrição do vídeo. Beleza, vamos fazer então um passeio pelos equipamentos aqui. Vou começar pela primeira coisa que me chamou a atenção quando eu entrei aqui nessa sala, foi ver duas fontes. E eu achei muito bacana esse cuidado que o projeto está tendo de ter fontes redundantes em toda a infraestrutura.
Eu sei que muita gente fala assim, a fonte não costuma queimar, de fato é um incidente muito raro, industrialmente os fabricantes melhoraram muitas fontes, mas a fonte redundante não é só pensando na queima dela, é pensando em você ter facilidade de manobrar, de você trocar seu banco de bateria sem parar a máquina, de você trocar seu gerador. Então, como você tem duas entradas de energia, você pode manipular a tua energia sem parar os equipamentos. Então, aqui a gente está com uma infraestrutura de alimentação redundante, não só nos equipamentos, como também no rack que você me falou. No rack tem régua A, régua B. Régua A, régua B, poxa, é excelente. O servidor aqui embaixo também é uma peça importante que eu gostei de ver ele aqui na bancada, com uma placa de 10 GB, que ele é uma coisa muito negligenciada. Eu vou dizer o seguinte, que nos provedores eu vejo muito essa parceria aqui, S6730 e NI8000, mas antigamente o NI40, os provedores são mais antigos, mas daqui para cá já costuma ter variações, né? Então, de não ter um servidor, ou não ter um servidor tão bom, e também de não ter uma caixa CGNAT tão boa como a da Houston. Esse par do servidor com a caixa é muito importante pelo seguinte, começando pelo CGNAT especializado. Na transição de MikroTik para a Huawei ou de outros fabricantes para a Huawei, muitos provedores fizeram investimento em borda, em switch e seguraram o investimento do CGNAT. Deram sobrevida a MikroTik no CGNAT. Isso tem alguns riscos operacionais para o provedor. O primeiro dele é que a MikroTik ela não suporta uma funcionalidade chamada BPA, Bulk Port Allocation. Então, a quantidade de assinantes que são capazes de compartilhar o mesmo IP sem ter perda de performance, a MikroTik é muito menor do que no equipamento como esse que faz esse recurso. Então, é o modo mais avançado que a gente tem de compartilhamento de IP em CGNAT. E a segunda parte, que ter uma caixa como essa ajuda muito, é no ataque de DOS, né? O provedor ele é composto, assim, a gente tem um mini provedor aqui, né? A gente olhando no único local, numa única mesa. O elemento mais frágil é aquele que vai ficar fora do ar primeiro durante um ataque de DOS, que é um desafio que provedores brasileiros passam mais do que qualquer outro país no mundo. E uma caixa como essa vai ser muito mais resistente a um ataque de DOS do que um provedor que tem MikroTik. O provedor que tem MikroTik, primeiro que vai travar, costuma ser o CGNAT, ou a borda, se ele tiver ainda, que não for baseada em hardware, como são esses equipamentos que estão aqui na bancada. E por que eles fazem um bar muito bacana, o CGNAT, com o servidor? A todo momento, o provedor que já está em mais experiência, e quando você está crescendo, começa a chegar ofícios das autoridades. Policiais, promotores, juízes começam a entrar em contato com o seu provedor, determinando bloqueio de conteúdo e também que você identifique um usuário que fez algum crime com algum IP. Se você não tem um servidor que faça uma boa guarda desses logs, que identifique lá nas informações dele qual assinante utilizou qual IP compartilhado numa caixa como essa CGNAT, você está no risco. Imagina, você chega a autoridade, bate na sua porta, olha, tem aqui um ofício, precisa responder. Quem foi fulano que utilizou esse IP nesse dia? Se você não tem um servidor que armazena o histórico, o log de quem utilizou, você está correndo um risco sério com as autoridades, porque o delegado vai achar que foi você, né? Se você não tem a quem apontar, ele vai achar que foi você que cometeu aquele crime. Então, isso para aqui, CGNAT, com um bom servidor, é muito importante para poder você manter esse histórico, manter a segurança jurídica do seu provedor. Então, aqui já achei uma combinação muito bacana. Por que a porta de 10 GB é interessante? Para a gente poder fazer teste de velocidade com alguns clientes que fazem isso por opção, eu recomendo que você não ensine isso para o cliente. É como uma droga. Você chega no final da instalação, o cliente está aqui, ó, pega o celular, o instalador, faz o teste de velocidade, você viciou seu cliente nesse teste de velocidade, que é um momento crucial que, quando o técnico terminou a instalação, subiu no poste, puxou drop, suou a camisa, fez furo na parede, passou calha. É difícil você fazer uma instalação em alguns casas e prédios, né? É quando você, vou aqui mergulhar, vou tirar a nota 10, você mostra para o cliente o teste de velocidade, o cliente aprende que a qualidade da internet está no teste de velocidade, não está na minha experiência. Então, eu recomendo para você, provedor, não oriente seus técnicos a fazer teste de velocidade quando entregar uma instalação ou fazer reparo. Mas ainda assim tem cliente que já veio com essa cultura de outros provedores, né? Então, quando você não tem um servidor com placa de 10 GB, principalmente nos planos de alta velocidade, você vai ter uma distância, uma lacuna, um gap do que aparece no teste de velocidade com o que o testador é capaz. Então, por mais que você não tenha clientes de 1 GB, se o seu servidor tem um limite de 1 GB, se 2 clientes fizerem teste simultaneamente, vai dar menos, vai dar meio, por exemplo. Vai dar 500 megas. Caramba, então o servidor influencia nisso? Influencia muito. No teste de velocidade? Tudo que envolve teste de velocidade impacta no resultado. O dispositivo do cliente, se for um computador velho ou um celular velho, ele vai reduzir a velocidade que ele vai conseguir. Potência na tua LT, teu roteador de borda, switch, todos os elementos por onde passa o tráfego podem impactar negativamente
no teste de velocidade. Mas eu vejo que o provedor investe muito em rede, esquece da parte de servidor e coloca servidores com placa de 1 GB. E esse 1 GB é um cobertor muito curto. Se você tem muitas instalações ou muitos clientes, pode ser que 2 façam ao mesmo tempo e não dê a velocidade de 1 GB. Aí o cliente vai ficar bravo com você, que vai dar um número muito abaixo. Né? Também esse assunto do teste de velocidade impacta os planos de alta velocidade. Quando chegar no LT, eu vou falar disso. E também é um servidor robusto para que você coloque o seu RP. O software de escolha aqui foi XC, um software de ótima reputação no mercado. Também ele vai ficar muito bem abrigado dentro de um servidor como esse, do que um servidor mais improvisado. Tem uma outra coisa que eu esqueci também de falar do servidor, eu falei sobre autoridades, o DNS. Muito provedor se acostumou a não ter um servidor DNS localmente na sua infraestrutura. Existem fornecedores que você pode comprar um appliance, é uma opção bacana, mas também você pode instalar no hardware seu como esse servidor daqui. Ele atende muito bem essa função de DNS. E por que é importante para o provedor hoje utilizar um DNS local e não utilizar 8.8.8, 1.1.1, como eu vejo em muitos assinantes? Cada vez mais autoridades estão cercando o provedor. O provedor está sendo, antigamente, sei lá, 4 anos atrás, não era tão comum o provedor receber notificações da Anatel, notificações do Judiciário. Hoje, assim, semana sim, semana não, a gente recebe uma notificação como essa. E cada vez mais até o Supremo Tribunal Federal tem dado ordens que se nós não bloquearmos algum site, é multa diária de R$100 mil. Né? Imagina você ser multado por uma autoridade por não cumprir algum bloqueio. A gente falha no primeiro dia. Pois é, você mata a operação de um provedor. Em quais equipamentos os bloqueios que as autoridades determinam têm que ser feitos? Num roteador de borda como o NE8000 e também no DNS. Se você bloqueia um e não bloqueia o outro, você ainda permite que o seu cliente acesse esse site. E se você for denunciado ou flagrado por uma autoridade, você pode ser punido, pode ser até preso por descumprir uma ordem judicial. Então, previsão de multa ou detenção em algumas punições. Temos aí as especificações do servidor? Temos, eu falei errado. É um Dell R630. Nós temos 2 processadores Xeon 2680 V4, né? 14 cores, 256 GB de RAM. Uau, bastante RAM. Né? 4 SSD Intel de 800 GB, 2 portas 10 GB SFP, 2 portas Ethernet de 1000 e 2 portas de 40, mano. Pô, bastante completo com 2 portas de 40. E como ele tem um bom conjunto de RAM e de SSD, provedor também fuja do HD mecânico, tá? O HD, quando você pega algum servidor que já é um seminovo, um servidor que já veio de uma outra origem, vem com os HDs mecânicos, aquele que o disco gira, né? Eles têm uma longevidade muito pequena. E o nosso é Enterprise, esses SSD Enterprise. SSD Enterprise, que ele vai aguentar por muito mais tempo. Poxa, ótima escolha e combinação. Isso vai durar bastante tempo. É bom? É muito bom, tá? Inclusive, dá para fazer muito mais coisas do que a gente está falando. Dá para poder instalar máquinas virtuais, aí ter outras aplicações. Não sei se o telemedicina exige que você instale alguma infraestrutura. Se tiver alguma aplicação que você queira, um produto novo de monitoramento de câmera IP que precisa instalar alguma coisa no provedor, essa máquina aqui vai aguentar a instalação de múltiplos serviços diferentes além do RP. Ah, que legal. Então, menos equipamentos no nosso rack. Menos equipamento no rack. Então vai ser um CAPEX aqui, um investimento em hardware que vai atender muito bem. Tem uma longevidade grande aí. Legal. Ótima composição. Legal. Provedor de internet precisa de qualquer equipamento Huawei hoje no mercado, vocês podem contar com a Celete. Eles têm as melhores condições de pagamento e vocês acompanharam aí no vídeo do nosso provedor de internet que nós compramos todos os Huaweis na Celete. A nossa OLT X2, o nosso NE8000M4, eles têm outros modelos também. Então, cara, pensou Huawei, pensou Celete. A gente vai deixar um QR Code aqui na tela, é só você escanear com a câmera do seu celular ou clicar no link na descrição do vídeo para você fazer a sua cotação. E repetindo mais uma vez, é muito simples. Pensou em Huawei, pensou Celete. É indispensável que você, provedor de internet, tenha um data center de qualidade para colocar os seus equipamentos, para aumentar a vida útil e para você oferecer um serviço de qualidade para o seu assinante final, até mesmo pensando em um colocation. E quando a gente fala de data center, não tem outra, né, galera? É Multiway, que vai te atender de ponta a ponta, desde os racks, calhas, elétrica, ar-condicionado de precisão, tudo. Pensou em data center é Multiway. Hoje os maiores projetos do Brasil e fora do Brasil
são feitos pela Multiway. São muitos projetos que são feitos em sigilo, então não posso falar, mas pensa nos maiores data centers pelo mundo. Sim, cara, provavelmente foi a Multiway que fez. E ela pode atender você, provedor de internet. A Multiway faz desde 1 rack a 10 mil racks. Não importa, até mais, né? Dependendo aí da sua necessidade. Então, traga o seu projeto para a Multiway para você fazer o seu data center. Seja para atender os seus assinantes finais, seja para colocation, bate um papo lá com os engenheiros que eles vão te atender da melhor forma. Tem um QR Code na tela e tem um link também na descrição do vídeo. É indispensável que você, provedor de internet, tenha uma equipe de advogados trabalhando para você 24 horas por dia. E vocês podem contar com os advogados que cuidam também aqui da Lux da Telecom, cuida da nossa empresa de marketing também e também do nosso provedor de internet. Vocês podem contar com a SCHG Advogados. Eles vão ajudar vocês na parte tributária, na parte de contratos, necessitar de um serviço de advogado aí no provedor de internet, vocês vão contar com SCHG Advogados. Cara, e eu garanto, eles são bons mesmo. Então, contem com a SCHG Advogados na proteção, na gestão tributária do seu provedor de internet e, é claro, blinde o seu provedor de internet aí, cara, de 2025 para frente. Conte com a melhor equipe de advogados que existe hoje no mercado, SCHG Advogados. Tem um QR Code na tela e um link também aqui na descrição do vídeo. Bom, e é claro, se tratando de telemedicina, é eSaúde Assist. Imagina só você entregando esse serviço aqui para o seu assinante final. Médico disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, com consultas ilimitadas. Seu cliente pode pedir atestado, renovação de receita e muito mais. Agora me diz, esse é ou não é um serviço para você fidelizar o seu assinante final? E com um precinho assim, ó, bem pequenininho. Eu garanto para você. Faz o seguinte, tá duvidando de mim? Que você tem um atendimento de 5 a 10 minutos, ó. Seu cliente de qualquer lugar que ele tiver, da casa dele, do trabalho, de uma viagem internacional, ele pode pegar o celular que de 7 a 10 minutos no máximo ele vai estar aqui, ó, tete a tete com o médico, fazendo o atendimento dele. Fala para mim, esse é ou não é o serviço ideal para você revolucionar no seu provedor, na sua cidade e, é claro, fidelizar o seu assinante e também aumentar o seu ticket. Faz o seguinte, ó, pede um teste aqui, tá duvidando de mim? Quer ver como que é o atendimento do telemedicina da eSaúde? Tem um QR Code aqui na tela, ó, tá aparecendo aqui, escaneia com o celular, pede um teste para eles e eu garanto que além de você colocar para os seus clientes, você vai colocar até mesmo para a sua família e para os seus funcionários. Faz um teste para você ver. Então, eu estava falando sobre o DNS, então nas autoridades não adianta você bloquear ou só na borda ou só no DNS, tem que bloquear nos dois. Se você não utiliza o DNS próprio, você não consegue cumprir com a metade do bloqueio, né? Bloquear o endereço. Então, provedor, para você seguir as determinações das autoridades no Brasil, são as regras que impõem o nosso mercado hoje em dia, você tem que ter um hardware que faça o DNS para você. Até aqui, beleza? Beleza. Quem vai fazer o nosso DNS? O servidor. O servidor. CGNAT aqui, Houston, Isso. DNS, servidor. O CGNAT Houston ele é tão versátil, ele tem uma funcionalidade DNS dentro dele. Caramba. Ela pode ser utilizada, mas para ter mais celeridade em atender essas exigências das autoridades, na sede eu prefiro, como eu tinha lá, colocar num servidor Linux num hardware como esse, tá? Beleza. Ou utilizar um appliance específico, tem fabricantes nacionais específicos que façam DNS, porque vai ser algo que não é só configurar e deixar rodando, como outros países acontecem. No Brasil a gente tem que ficar mexendo no DNS o tempo todo, é mais fácil mexer no servidor Linux. Falemos da OLT. Então a gente tem aqui uma previsão máxima de 4.096 clientes, ela foi abastecida com as duas placas, e é uma OLT GPON, não é do XGS-PON. Fazer uma pequena, que eu não falei, né? Aí, igual eu falei, a gente está fibrando tudo agora, e tudo que a gente já está fibrando ali vai usar todas as portas, e a gente já pediu a segunda placa lá na Select, de 16 também. Todas as portas a gente vai utilizar, todas as CTOs já vão estar ativas, então iluminadas. Qualquer região lá, entre os 15 quilômetros que a gente está lançando, o pessoal pedir, vai ter já disponibilidade. Show, bacana. Então já vamos para você saber que a gente já iluminada. vai 100% iluminado. É um ótimo equipamento, assim, né? Não tem erro. Nunca vi alguém que ingressou nesse conjunto de equipamentos e acabou saindo, trocando
de fabricante, é um conjunto de fato vencedor. É um tipo de equipamento que aceita desaforo, então eu já vi essas caixas trabalharem em ambientes que não eram climatizados, que não eram limpos, então elas aguentam Já vimos, né? Já vimos muito no Arruma Meu Pop. Aí. Então, se você for caprichoso e deixar o ambiente limpo, isso vai durar assim para sempre. São equipamentos que envelhecem muito bem, eles têm uma durabilidade de mais de 10 anos, né? E aí você pensa, mas depois de 10 anos, quando estiver crescendo, o que eu faço? Existe um ciclo interno que você pode fazer. Pode fazer upgrades, como o Fábio explicou, se você faz o regime de locação com a Select, ou você, ao crescer, você vai ter um segundo POP. Então, esse coração da rede, a gente faz um espelhamento num POP redundante. Então, todo provedor que já atingiu um certo tamanho, passou da barreira de 3 mil assinantes, é importante você pegar seu segundo POP e construir um espelho desse principal. Se acontecer alguma coisa, algum desastre com esse daqui, você tem um POP redundante. Sua operação não para por conta de um problema com um imóvel só. Mas, voltando a falar do OLT, se uma coisa que você perguntou, bom, já que são portas PON do tipo GPON, que a gente vai começar essa operação, dá para poder vender plano de 1 GB? Do ponto de vista da OLT em si, eu te digo que dá. Mas do ponto de vista do cliente, eu já não acho tão interessante. Porque quando você monta esse conjunto, você vai ter on-use OLTs no cliente com portas de 1 GB. E quando você tem a porta de 1 GB, um dilema parecido com o que eu falei no servidor. Esse teto de 1 GB é muito próximo e o teste de velocidade não vai dar esse número. Então, se você tem uma clientela que é viciada em ficar fazendo o teste de velocidade, por mais que você configure e libere aqui na OLT o plano de 1 GB, ele vai dar velocidades como 900, 920, 950. Dificilmente vai dar um número redondo de 1000. E alguns clientes vão ficar chateados com você, achar que estão sendo enganados, lesados. Às vezes o problema o gargalo é o cliente. Às vezes ele tem um roteador gamer dele lá, mas tem uma porta de 1 GB. Então você atingir com o teste de velocidade o número 1000, quando a porta também é 1000, os testes de velocidade não conseguem chegar nessa velocidade. É parecido quando se a gente for fazer uma caixa de papelão para poder guardar esse equipamento. A gente pode medir com uma trena à frente dele que tem 19 polegadas. Mas a caixa, você não coloca com 19 polegadas, você coloca a caixa com um pouco mais de espaço para poder caber. É mais ou menos essa lógica. Você tem que ter um tubo, um caminho, um Layer 1 e Layer 2 da rede que suporte mais do que 1 GB para que ele tenha um teste que bata a velocidade de 1 GB. O testador de velocidade nos dispositivos do cliente, os smartphones mais comuns, através do Wi-Fi, até da porta cabeada de um notebook, não costumam bater essa velocidade. Então, não é uma restrição de nenhum desses equipamentos aqui, na minha visão, é mais do roteador, do celular, do desktop do cliente que não vai chegar nessa velocidade. Mas você pode chegar muito próximo a ela. Eu vejo provedores do Brasil que estão praticando 900 megas. Eu já vi plano nominal 950, porque é o número que bate, é o número que vai bater no teste de velocidade. Então você pode colocar velocidades próximas de 1000, mas evitar 1 GB propriamente dito. Você me trouxe uma questão, a gente estava falando aqui no offline, né? Que principalmente isso não é aconselhável tanto para a gente que está montando no início, né? Uhum. Mas que tem provedores que já são grandes, já tem uma base, que conseguiu colocar uma cultura ali no cliente de não ficar fazendo teste, que alguns até colocou no... Eu já vi alguns provedores, sim, que no portfólio ele colocou o plano de 1 GB, ele opera com GPON, ele não opera com XGS-PON, mas por isso, ele percebeu que na clientela dele, na cidade dele, não tinha esse vício no teste de velocidade, então quando ele implantava isso, o cliente ficava satisfeito e não ficava tendo atritos, imagina, dor de cabeça de Procon. Ainda mais nesse caso aqui, é uma marca nova que vai chegar na cidade. Vai ser uma reputação que vai ser construída ao longo do tempo. Então o cliente, ele é arredio, né? Eu sinto que o provedor, nosso mercado de provedores, não conversa muito com a clientela, não conversa muito com o internauta, e a gente não compra essa confiança. Então tem muito cliente, muito internauta, tem até profissional de TI nas empresas que a gente vai atender, que jura de pé junto que a gente faz alguma coisa para a conexão ficar mais lenta, para que a gente bloqueie um site de propósito. Então, se já tem esse espírito, essa desconfiança, um teste de velocidade que não bate o valor de 1 GB já é uma gota a mais no balde que transborda. Então, se a gente tem que começar devagarinho e conquistar essa confiança ao pouco. E também observar o mercado. Se o teu concorrente já começa a praticar planos de 1 GB, aí você pode, talvez, com o passar do tempo, assim, aprendemos a operar, já existe uma rotina do cotidiano do provedor de fazer instalações, de não ter reclamação depois, e aí você pode pensar em elevar essa régua, né? Que, no fundo, os clientes não usam essa velocidade toda, tá? Então, cara, a gente quer tentar fazer esse trabalho nas nossas mídias sociais lá do provedor, no Instagram, de falar isso pro cliente. Uhum. Falar se é verdadeiro. Falar, cara, ó, você tá consumindo aí, vai consumir 15 megas, 50 megas no máximo. Isso. Você tem banda aí para mais de metro, mas... Você Exato. não usa. A gente quer trazer essa educação. Que não seja isso. Não seja porque eu não te dei 1 GB que você não vai ser meu cliente. Você vai ser meu cliente porque o serviço é bom, que o atendimento é bom, que o técnico vai rápido. E não a diferença de 950 MB para 1 GB.
né? Exatamente. Até para se aparecer algum concorrente com um banner de 1 GB na cidade, o cara não trocar por causa de 50 ou 100, Sim. 100 mega. Eu lembro que a gente estava no Arruma Meu Pop, num provedor, e eu estava na recepção. E eu vi uma cliente chegar para ser atendida, ela estava querendo cancelar por conta de R$1 na mensalidade. Chegou um concorrente, a mensalidade era R$1 a menos. Quando eu vi isso, eu falei, meu Deus, então a gente não pode dar pano para manga, sabe? Se tem mais uma coisa que vai deixar o cliente insatisfeito, às vezes por R$1 ele põe uma roupa, sai de casa para brigar. Troca. Ele gastou R$12, R$1 que vai ser o ano inteiro de condução para chegar lá, né? Mas ele vai trocar. É verdade. Mas beleza, então. Então não vamos de 1 GB por enquanto. Recomendo que não. Recomendo que chegue em velocidades próximas. 800 megas é um plano bom, 900 megas é um plano bom. 950 se já tiver alguém que esteja na parte dos 900, mas evitar chegar ao número redondo de 1.000. Isso cria uma expectativa, uma facilidade do cliente se frustrar. Perfeito. Perfeito. E daqui para cá? Daqui para cá, vamos começar por baixo. Esse switch que tem aqui embaixo vai ser a alma que vai interligar tudo isso, né? Então, eu recomendo que os links cheguem através do switch e daqui que você deriva para o NE8000, para o OLT, para o CGNAT e para o servidor. Então, esse cara que vai receber a maior parte do tráfego, ele vai concentrar essa parte do tráfego, é ele que vão derivar os links para outros POPs no futuro e vão chegar ao link de internet do fornecedor de vocês até chegar nessa infraestrutura. O equipamento é bastante parrudo e também com vida longa. Mesmo que vocês vão crescer, vão montar uma outra infraestrutura, ele vai continuar acompanhando aqui a trajetória da empresa de vocês. Legal. Ele pode ser adotado também para atender outros provedores. Então, se tiver nessa linha B2B, que alguma área que vocês não têm interesse, tem algum provedor que queira explorar, esse é um equipamento que pode atender, você consegue ligar um transceptor, um transceiver, que o pessoal chama de GB, que aqui nessa interface aqui da frente, iluminar uma fibra dedicada para um cliente que seja outro provedor, ou um cliente de grande consumo, um shopping que tem na região, alguma indústria, também ele pode ser utilizado para entregar links dedicados, mas também o OLT serve muito bem para entregar link dedicado, viu? No início da popularização da OLT existia essa divisão muito clara, e esse equipamento evoluiu tanto tecnologicamente que a gente consegue sim configurar o OLT para entregar link dedicado com a banda garantida, mesmo utilizando a rota PON. Então, Caramba! as grandes operadoras ainda utilizam muito um switch para isso, mas provedores regionais conseguem, com as OLTs novas, um bom resultado nisso. Conseguem sim integrar com GPON um link dedicado. É uma questão de configuração, porque a caixa suporta. Legal. Se você ultrapassar o limite da porta, né? Então, se for um link dedicado já próximo de 1 GB, aí não vale a pena você iluminar com a própria fibra, mas nada impede, por exemplo, que você falou que você vai inaugurar já quase todas as portas iluminadas, né? Então a gente vai não ter capacidade ociosa aqui para iluminar uma rota específica, então pode entrar o 6730 em ação, iluminar um pelo lá na fibra e atender algum cliente com link dedicado que esse cara serve. Aí o básico, o padrão LAN to LAN. O padrão ou LAN to LAN, é que o LAN to LAN é para você interligar múltiplos pontos. Quem é o cliente que vai consumir LAN to LAN? Algumas faculdades, por exemplo, têm prédios espalhados pela cidade. Ela quer que todas elas sejam interligadas entre si como se fosse a rede local dela, como se fosse LAN, e não como se fosse uma internet. Você pode fazer o produto do LAN to LAN. O LAN to LAN pode ser entregue pelos dois produtos, tá? Os dois conseguem atender bem uma questão só talvez de velocidade. Altas velocidades vale a pena você utilizar um switch para essa finalidade. Se a velocidade for menor, com OLT também, GPON, vejo casos positivos de atendimento nisso, a depender da exigência do cliente. Talvez ele peça alguma característica de jumbo frame, alguma coisa que aí exija o switch. Mas, falando então de portfólio para empresas, então temos aqui um equipamento que atende você, outros provedores, que tenham outras capacidades, 5 GB, 10 GB, atende LAN to LAN, então esse modelo de campus, né? Vários prédios na cidade que você tem que interligar entre si, e para o TI da empresa, para o TI da faculdade é como se fosse um lugar só, como se fosse uma rede única. Prefeituras também são grandes contratantes desse tipo de produto, né? Prefeitura tem Secretaria da Saúde, Secretaria da Segurança, da Habitação, tem as escolas públicas, os hospitais, todos eles serem interligados como se fosse uma rede única. Ambos os equipamentos atendem bem, se o volume for grande, a gente já pode partir para o switch. Como a gente tem bastante porta aqui, dá para poder atender bastante cliente, que são menos clientes, geralmente com um ticket maior, né? Então, falamos bastante do switch. O NE8000. NE8000, ele funciona muito bem para a função de borda. Então, quando você se tornar um sistema autônomo, fechar em BGP com o fornecedor, essa caixa vai atender. O protocolo BGP, ele é muito poderoso para você ter múltiplos links. Se um cair, o outro assume as funções. Então, os clientes
podem sentir um pequeno engasgo, mas muito curto se for bem configurado, e os IPs eles não mudam, né? Que é uma transição que o pequeno provedor que não é um sistema autônomo não tem essa vantagem. Quando o link cai, os IPs mudam, todas as conexões acabam interrompendo. O provedor que vira um AS, ele consegue utilizar essa caixa quando um link cair, o outro assume, para o cliente não muda nada. E também a autenticação dos clientes, que aí tem de novo mais um par. Ele só vai autenticar clientes se o servidor, com a aplicação do RP dele, permitir. Se o cliente está adimplente, está inadimplente, com a velocidade dele, essas informações vêm do servidor, por isso que esse conjunto tem que funcionar de forma harmoniosa. E você me perguntou do PPPoE e do IPoE. O que eu recomendo para uma operação que está sendo inaugurada como agora? No Brasil e na Rússia, a popularidade do PPPoE é muito grande. Então, quanto menos variáveis a gente mudar aqui, quanto mais for parecido como qualquer outro provedor, nesse início vai ser uma curva menos de aprendizado. Para o seu técnico de NOC que você contratar, para o seu técnico de campo, instalação e reparo, que é o que todo mundo está acostumado, então a gente começa a operação assim. Quando a gente estiver em voo de cruzeiro, a gente pode pensar alguns pontos de melhoria, que é o tal do IPoE. Como o case que eu dei, o maior provedor do Brasil, tem mais de 20 milhões de clientes, ele utiliza IPoE, ele não utiliza PPPoE. Pode ir lá na Claro Fixo, se você olhar as configurações, não tem configuração do PPPoE. Qual é a vantagem que o IPoE representa? Uma caixa como essa, com IPoE, com o PPoE ela tem uma licença de 4.000 clientes, eu não lembro qual foi a licença que está inclusa nessa caixa, mas existe um limite aí de licença, não é limite nem do hardware, da licença que foi adquirida. Então, todo o produto que autentica PPoE, de um hardware baseado em hardware como esse, tem um limite de licença. Esse mesmo hardware no IPoE suporta muito mais assinantes. Então, eu diria que com uma caixa como essa, você poderia passar com IPoE, você poderia passar de 100 mil assinantes sem dificuldade. Nossa! Porque qual que é a lógica do PPPoE? Uma lógica meio boba. Quando você está deitado na sua cama, assim, assistindo um seriado, e você quer ir na cozinha fazer um lanche, você coloca tênis, meia tênis, uma calça? Você se veste todo para ir na cozinha? Não. Você joga um chinelão do jeito que você está em casa. De cueca mesmo? De cueca mesmo, vai na cozinha, faz seu lanche e volta. Uhum. Olha a bobagem do PPPoE. Quando o tráfego pacote vai sair no modem do cliente, na ONI ou da ONT, ele tem que ser embalado pelo pacote PPP, ser transportado pelo OLT, chegar até aqui uma caixa como essa para ser desembrulhado. Então, do quarto para a cozinha, você teve que embalar e desembalar. Então, os dois equipamentos trabalham muito mais. O seu modelo cliente tem o trabalho de ficar embrulhando os pacotes, desembrulhando quando ele recebe, e o teu roteador também tem que ficar embrulhando e desembrulhando. Toda tarefa que uma máquina faz, ela consome recurso. Se você liberta ela de fazer isso, você manda o pacote direto, que é o tal do IPoE, você consome muito menos recurso num concentrador BNG e menos no CPE. Então, alguns modems que são mais fraquinhos em termos de CPU, de capacidade, vão ficar muito mais aliviados, vão conseguir atender mais banda, inclusive, mais conexões simultâneas, se você liberta ele do trabalho do PPPoE. Então, eu sei que é uma cultura muito forte no Brasil, tanto que estou recomendando que a gente comece com o PPP, mas daqui para frente, até para ser um case para a gente mostrar para as pessoas, através aqui da cobertura que a CID faz, até para a evolução da empresa, a gente pensar no futuro do IPoE. Então, o IPoE tem essa vantagem. O mesmo investimento de hardware que você fez, ele vai atender muito mais clientes se você não fica fazendo esse trabalho de põe casaco, tira casaco, põe casaco, tira casaco. Me deu aqui, cara, é o que você falou, né? A questão de contratar alguém de início, assim, o nosso técnico lá do nosso TI, que vai ter fixo, né? Vamos ter vocês que vai trabalhar em conjunto com ele, mas a gente é obrigatório ter esse cara, é importante Sim. a gente ter esse cara, né? Porque, por exemplo, precisa configurar um computador nosso lá, alguma coisa interna, a gente precisa abrir um chamado, se for possível, né? Mas enfim. Mas, cara, coçou pra montar com IPoE, hein? Dá mais trabalho. Até a adoção do RP no servidor ele leva mais tempo. Então, os dias de trabalho até inaugurar no IPoE vão levar mais tempo do que no PPoE. Por isso que a gente começa com o PPoE, depois a gente arruma, depois... Curiosidade. Colocamos 1.000 clientes no PPPoE. Dá para trabalhar na mesma caixa com os próximos com IPoE? Dá, você pode misturar as duas coisas. Que legal. Então dá para começar tranquilo com o PPPoE e mais para frente a gente... Sim. Eu vou mostrar para vocês também. Eu falo, a Movinet é um provedor que atende a gente aqui. Ele tem seus 50, 60 mil assinantes e ele usa IPoE, né? Sim. Então
Por isso que eu perguntei. Você tem uma ideia E eles são muito bons aqui na nossa cidade. Eles têm uma ótima reputação, atenderam vocês com link de alta velocidade, não é isso? Então, se o cara entrega um link de alta velocidade para um veículo de comunicação, porque ele confia mesmo no produto que ele entrega. Esse negócio do IPOE é tão interessante que até o Switch 6730 ele é tão robusto, o IPOE é tão mais leve, que ele pode fazer o papel que o NE8000 faz em alguns casos. Então, até um equipamento desse mais leve, como o Switch 6730, poderia ser um concentrador se você faz o IPOE, claro, com as configurações, os ajustes certinho, que não é qualquer um que faz lá na sede. A gente consegue fazer isso para você. Bom, se você é um provedor e já está rodando, cara, começa a pensar no IPOE. Procura o pessoal da Sage, o link está na descrição para vocês, QR Code na tela. Às vezes pode ser um bom com um provedor que já está rodando. Sim. Né? Ver o caso se é interessante, claro, vai sentar, conversar, ver se é importante, necessário para você. Mudar seu investimento, você já teria que partir para uma caixa como essa, que é prolongar a caixa que você tem, o IPOE vai te ajudar a fazer o melhor uso do hardware que você tem. Ayub, vou falar mais uma vez aqui do NE8000, né? Esse é um NE8000, esse é um modelo M4, tem o modelo M8, tem aquelas caixonas grandona, que é o 12.000, se eu não me engano, né? Inclusive a Movinet tem 2 desse, bruto. Caro também. Caro, esse já é caro, o outro também é bizarro. Por que caro? Porque é muito tráfego, a capacidade é muito grande. Não, o cara é um provedor muito grande, né? Mas pra gente, esse é um M4. E eu sei que esse M4 já é acima do M8, acima do primeiro N8000. Sim, já é uma avanção, já é um avanço grande, por isso que ele virou um carro-chefe. Assim, eu vejo que a Celect, a maioria dos projetos tem entregado ele, porque ele atende uma longevidade bastante grande. Então, a quantidade de clientes aqui, como eu falei, com um bom ajuste dá para atender dezenas de milhares de clientes aqui. Entendeu? Para além do que a licença PPPoE poderia permitir que essa caixa faz. Ele funciona, vou te dizer, tem POP da Sage, nosso backbone que a gente atende com o trânsito IP mitigado, que a gente tem esse cara atendendo vários provedores. Então, mais que atender excelente, você atende outros múltiplos provedores com uma caixinha como essa daqui. Que top! É muito importante que você tenha dentro do data center do seu provedor de internet um sistema de combate a incêndio. Exato, cara. Assim como nós estamos fazendo no nosso provedor, junto com a TechAntech, uma solução completa de combate a incêndio. Vocês podem assistir os vídeos completos aqui no nosso canal. Você também pode ter no seu provedor de internet. Você já se imaginou numa adversidade? É muito triste, mas acontece. Aconteceu um incêndio e você não ter nenhuma solução para sanar isso. Então, eu te convido a conhecer a TechAntech, que tem soluções personalizadas e completas para o seu data center, para a sua empresa ou até mesmo para o seu negócio. Equipamentos de ponta que vai ajudar no combate a incêndio na sua empresa. Então, tem um QR Code na tela, acesse o QR Code da tela para você conhecer mais da TechAntech e tudo que eles têm para oferecer de combate a incêndio. Me fala uma coisa, você quer melhorar os processos no seu provedor de internet e garantir mais eficiência? É claro que você vai contar com o software da XC Soft. Cara, é um software completo que vai te ajudar desde as vendas, na criação de ordem de serviço, na documentação da rede, de otimizar os processos de venda aí no seu provedor de internet, até mesmo criação e assinatura de contratos online, cara. Muito completo, é muito completo e se inova a cada dia. Vocês podem conhecer mais sobre a XC Soft e como ela pode ajudar você, provedor de internet, a ser mais eficiente no dia a dia, no QR Code que está aqui na tela, também no link na descrição do vídeo. Se tratando de EPIs e EPCs, a gente conta com o Mundo Linha Viva, que tem uma solução completa para proteger a vida do nosso profissional, do nosso técnico, com cinto, capacete, garra meio de vão, diversas especialidades de cinto para torre, para poste, linha de vida para você colocar na escada. Cara, tem muita coisa. E é claro, as ferramentas profissionais também, né? Eles são especialistas, já atendem um mercado muito grande das grandes operadoras e também do setor elétrico, das concessionárias elétricas, e agora é disponível para a gente
provedores de internet. Então, se você precisa hoje de EPIs e EPCs de qualidade top 1 no mercado, você vai contar com o Mundo Linha Viva. Tem um QR Code aparecendo aqui na tela, escaneie aí com o seu celular. Tem link na descrição do vídeo também. Entre em contato com eles, conhece a linha de produtos que ele tem para oferecer para vocês. Eu garanto que você não vai se arrepender. Você pode encontrar tudo em um só lugar. EPIs, EPCs e toda a linha ferramental para o seu provedor de internet. Escaneia o QR Code. Prioridade para nós vai ser começar com IPv4 em tudo. IPv4 não, IPv6. Vou estrangular ele aqui. Brincadeiras, né? Vamos começar já com IPv6. Você sabia que os meus vizinhos me perguntam de IPv6? Seus vizinhos? Porque eu acho que eles me ouvem, que eu gravo vídeo em casa, eles ficam me ouvindo pela janela, pela porta. E IPv6 lá? Então eu sou o cara do IPv6. IPv6. Vamos começar com IPv6, galera. E, cara, a gente vai comprar os links dedicados, né? A gente tem um parceiro, todo mundo conhece, que é a Zap Telecom, né? E como é que funciona como é que funciona tudo isso? Eles vão entregar, a gente não tem IPv4, a gente não tem nada ainda, né? Eles entregam pra gente um bloco que a gente pode utilizar para entregar IPv6. Como é que funciona isso? Ótimo. Eles possivelmente, o que é a oferta padrão no mercado? Vão entregar um IP só IPv4, é o padrão hoje no mercado. Porque tá escasso, Porque tá escasso. Dependendo da negociação, você consegue conseguir 2 IPs ou 4 IPs, mas assim, de contar na mão, não é o 256 como eram antigamente, e ele vai dar um bloco IPv6. IPv6 é quase inesgotável. Então, como é que vai ser a dinâmica? Vai chegar nesse cara daqui, no N8000, os dois conjuntos de IPs, ou o IPv4 individual, ou o bloco IPv6. No bloco IPv6, a gente vai distribuir isso nessa caixa para os clientes já através aqui da OLT. Então, IPv6, a configuração é fácil, extremamente fácil, assim, é autoconfigurado quase. Agora, o IPv4, ele precisa ser, quando ele chegar através desse roteador aqui pela borda, ele precisa chegar no CGNAT. Então, quando você pinga o IP, ele vai bater o IPv4 aqui, na verdade. E esse cara aqui vai pegar todos os clientes que estão na OLT, 16 aí que você colocou por cada caixa, na verdade, né? Cada porta-pão com múltiplos clientes. Então, esse único IPv4 compartilhado, ele vai ser convertido, quando o tráfego chega nele, ele converte para os IPs locais que estão aqui na OLT. Então, esse um ou pouquíssimos a gente vai configurar aqui para ele fazer esse compartilhamento, para que múltiplos clientes pareçam como se tivesse o IP só, e o IPv6 nem passa pelo Houston, nem passa o tráfego por essa caixa. Entendi. Então, isso é sem problema. Isso é sem de problema. Início, por enquanto. Sim. Né? Até a gente conseguir. É interessante a gente... Inclusive, eu falei sobre o Houston, uma característica dele, que é o BPA, Bulk Port Allocation, ele consegue compartilhar sem perda de qualidade muito mais clientes no mesmo IP do que você utilizar uma outra solução, como é muito popular no Brasil, de outros fabricantes. Graças a isso, mesmo que o fornecedor de link deu um PV4 só para você, você vai conseguir ter uma performance muito melhor, vai ser muito menos estrangulado graças ao Houston nesse papel. E, claro, como você falou, IPv6. Se todos os clientes, desde o primeiro dia tiver IPv6, cada vez menos essa caixa vai ser utilizada. O que a gente espera que é o correto no provedor? Que você tenha mais tráfego IPv6 e menos tráfego IPv4. Ou seja, se a gente fizer o dashboard, o painel de monitoramento de gráficos, essa caixa tem que ter menos tráfego do que a caixa que está atendendo com o IPv6. Se no seu provedor está ao contrário, isso é um mau sinal. Sinal que você está pagando caro para manter o CGNAT funcionando e que tem clientes que não está configurado o IPv4. Tá? Se você olhar, tanto o Google como o Facebook tem um site de estatísticas, eles mostram quanto de tráfego eles têm em IPv6. E no Brasil, a maioria do tráfego na internet é IPv6, não é IPv4. Tá. Então, a menor parte do tráfego tem que passar pelo Houston. Uma dica importante de olhar nos gráficos se é assim que está a sua rede. Vou te trazer um dado, já que a gente está falando de IPv6. Eu conheço provedor que está desabilitando o IPv6 para que o IPTV pirata funcione. Já vi essa história. Ele tem que escolher para qual lado ele quer levar o cliente dele. Se ele quer que o cliente dele enxergue ele, inclusive, como que o cliente deve achar que é ele que está bloqueando. Né? Se ele quer ser colocado como obstáculo e provar, tá vendo? Eu fiz um jeitinho aqui e resolveu o problema, você está assumindo uma culpa e está ajudando o cliente a levar esse dinheiro, essa receita, para outros lugares que não são legalizados. Eu recomendo, e eu vejo as grandes, elas não fazem isso. Liga para uma grande operadora e pede para desabilita o IPv6 para poder colocar o IPTV pirata. As grandes operadoras não fazem isso. Como é que ela atende os clientes dela? Ela faz um pacote, ela faz uma oferta
bem competitiva para o cara ou não se interessar por isso, ou põe o IPTV pirata no seu local, o problema é seu, não é da minha oferta. A internet funciona com HBO, Globoplay, Netflix, Max, Disney Plus. Você pode falar 10 serviços de streaming. O único que não funciona é o ilegal. De quem será que é a culpa? Né? A gente tem que colocar esses players no seu devido lugar. Se é uma oferta ilegal que não tem qualidade técnica, todos os serviços funcionam, menos o que é ilegal, o problema é do ilegal. Qualquer provedor que desabilitar IPv6, se você aceitar que seus técnicos, quando o supervisor passa depois para checar a instalação, foi desabilitado o IPv6, isso é uma cova, um buraco que você está criando que você vai cair junto. Por quê? Você vai ter que comprar uma outra caixa como essa, que o investimento não é qualquer coisa, mais rapidamente, e também você fica muito mais sujeito aos efeitos colaterais do ataque de DDoS. Então, resolvi um problema com um cliente, onde você está criando isso, uma bola que vai engolir depois você mais tarde. É a dica. Visual. Como é que a gente vai ter isso visual? Igual você falou, isso aqui gera uma tela, os provedores que a gente entra, todos têm um monte de tela, assim, a gente pode ter isso também? Pode, é importante, quando eu vou com você no Arruma Meu Pop, quando eu entro num provedor e eu vejo que não tem telas com gráficos, eu fico preocupado. Que significa que é um provedor que ele só toma ações quando o cliente percebe um problema e liga para reclamar, né? Se você tem uma tela de monitoramento que você vê o gráfico, você vê ficou vermelho, você consegue agir antes que o seu cliente repare. Então é importante que tenha uma televisão e, sinceramente, essa tela de gráfico tem que estar no teu celular. Todo mundo que é importante na empresa tem que ter no celular, em casa. Lá na Seja eu tenho uma tela só na minha mesa, só para poder ver gráfico, porque a gente tem que estar monitorando o tempo todo. Não vou esperar o cliente reclamar para poder tomar uma ação. Todos esses equipamentos, eles geram sim gráficos, tem como monitorar tudo, só que ele não é tão fácil como os fabricantes, né? O pessoal que está muito acostumado com o fabricante MikroTik, ele é muito fácil nessa característica, é um tufo que o fabricante fez muito bem, que você vai configurando tudo com o mouse, ele gera informações na tela. Essas caixas não, excetuando o Houston tem uma configuração web bastante interessante, mas os Huawei, como eles são já o padrão de operadora, na operadora não tem telinha com mouse, é tudo com linha de comando. Então, a gente monta na Sage um dashboard de monitoramento, a gente monta um dashboard tático, que também é uma coisa que eu acho interessante. Muitas empresas que a gente vai junto, ele até tem um gráfico, só que é o seguinte, são uma página com todos os gráficos juntos. Agora, qual que é importante, qual que não é importante? É tudo misturado. Lá na Sage a gente faz o trabalho de dashboard tático, que é o seguinte, a gente escolhe quais são os gráficos importantes para que você tome uma decisão. Então, o que tem que estar na tela lá da tua equipe, do teu suporte? O teu link de entrada, onde vem o seu link de internet, o link de comunicação com a sua LT, alguns gráficos de rotas de PONs importantes. Tem uma rota aqui na PON que rompe com frequência. A gente pode colocar um gráfico dela para quando ver, caiu, putz, rompeu a rua tal, entendeu? Então a gente escolhe quais gráficos vão ficar sempre visíveis na tela. Eu não gosto que ele fique trocando, porque esses gráficos tem que ver sempre. O pessoal tem que se acostumar com o desenho deles. E o que é bacana, quando você está com uma equipe boa, assim, tá bem engajada, quando o pessoal chega para trabalhar, olha pro gráfico e fica assim, tá esquisito. Esse gráfico desse pop era sempre menor do que do outro, por que inverteu? As pessoas começam a se acostumar com aquela imagem. Que nem médico que vê eletrocardiograma, né? Que ele vê aquela linha, ele sente que está esquisita. Uhum. Então, é bom que você se acostume com esses gráficos para você ter esse efeito de recuperar os problemas antes que o seu cliente reclame. Tô louquinho para ter os gráficos lá. Você tá lá no meu computador, lá em casa, lá. Mas Sorocaba, só para acordar e já ficar olhando assim, sabe? Para você ver como é que é coisa de tribo, né? Quando a gente vai nos provedores, claro, o pessoal gosta de mostrar o hack, como é que tá os equipamentos. A nossa tribo engenharia de redes, a gente não mostra como é que tem hack, a gente mostra gráfico. Quer ver gráfico? Eu te mostrar os gráficos da minha rede, entendeu? É outra forma de se orgulhar. Olha aqui as telas lá. Exatamente. Tem provedor que a gente vai... Nossa, tem umas 20 telas, né, cara? Mostrando isso é legal. backbone, rede, não sei o quê, até torre. Isso é muito legal. Nas grandes operadoras, no centro de controle da Oi, que eu já vi, de uma parte do grupo da Claro, o telão são 3 andares, um pé direito triplo. O pessoal em arquibancada monitorando o país. Tipo a NASA, né? Tipo aquela pegada da NASA. Exatamente, né? Aquela pegada de sala de controle de lançamento de ônibus espacial de foguete. Aí você sabe que eu tô cuidando de muitas coisas relacionadas ao provedor, mas quem tá lá fisicamente cuidando da segurança do espaço, da organização de tudo, é o Rafa. Uhum. Meu irmão Rafael, que ele já foi provedor de internet, eu já fui provedor também. Meu outro irmão, a gente tem mais um irmão, Jefferson, é também provedor, mas meu irmão Rafael é aquele cara... Meu, isso aqui tá torto. Ele tem um dom que eu não tenho.
Esse dom eu não tenho. Eu também não. Então ele é esse cara. Eu sou o cara de Ayub, me ajuda com isso. E ele é o cara que vai colocar tudo lá organizado, perfeitinho, vai deixar o pessoal que conhece dos vídeos aí, né? Sabe que ele é bem assim. Tanto que você vê que não arruma meu pop. Quem tá lá na frente do hack lá... Quem é que tá na frente do hack lá sempre anotando e tal, é ele, né? Então ele tem todo esse cuidado. E a gente queria te convidar, né, para ele levar você lá para conhecer o nosso data center agora. Que honra. Porque você teve lá no início... Quando era uma sala vazia. Quando tudo ali era mato. Há um ano atrás, galera. Tô mais acostumado na internet também, quando eu cheguei era tudo mato. Então, quando tudo era mato, galera. Quando não tinha nem piso lá direito. O Ayub foi lá, tem um vídeo da gente... O Ayub desenhando no quadro. Não, o hack vai ficar aqui. Quantos hack vai caber? Meu Deus, energia, não sei o quê. É um vídeo muito legal. Então é isso aí. Então, mas agora, peraí. Falando das configurações, né? Como é que a gente vai fazer para configurar tudo isso? Qual é o próximo passo? A gente ligar tudo na tomada, abrir um computador, abrir o TeamViewer. Isso, a gente energiza tudo isso, a gente garante um acesso remoto para o time da Sage, e aí lá a gente vai separar um chamado para cada uma dessas caixas, e técnicos diferentes vão ao mesmo tempo configurar tudo isso daqui. Caraca, técnicos diferentes? Sim. E o mais doido que eu acho legal, galera, que é tipo assim... A gente não precisa ficar falando nada. Cada um sabe exatamente o que faz, né? É tipo assim, ó, a chave tá aqui, tá pronto. Vai lá dirigir. É isso aí. Isso que eu acho massa, né? Testa aí. Bota um NU aí, vê se tá rodando. Esse é o espírito da coisa. Muito massa. Então, galera, a gente quer mostrar esse processo para vocês. A gente vai filmar levando os equipamentos agora lá pro data center. Já tá tudo pronto lá, né? Parafusando. Isso é um próximo vídeo para vocês. E dando esse acesso pro time da Sage. E mostrando, compartilhando visualmente o que dá para mostrar. E depois, mais um vídeo voltando. O Ayub, o clássico tablet dele, trazendo uma apresentação para a gente. E até, Ayub, você apontando. Eu sei que aqui a gente está pronto para muita coisa. Né? A gente pensou muito nisso na hora de comprar. Tanto que a gente comprou com a ajuda da Sage, né, pessoal? Da Sage e da Celete também. Da Sage e da Celete, né? E a gente sentou, não, mas vocês foram técnicos, assim, é isso, compra aquilo. Então eu sei que a gente já está preparado para muita coisa, mas que você desse uma visão já para o nosso próximo passo. Show. Para ir fazendo caixa. Tem que fazer caixa, né? Sim. Que é cara, né? Você sabe que é caro, né? Essa pessoal sabe muito bem. Você sabe que é caro, né? Eu também sei, descobri agora. Então, para a gente já ir fazendo um caixa, que eu acho muito importante, né? Para o próximo passo. Seja mesmo de redundância para os próximos equipamentos que nós não temos ainda. Justo. Né? Acho que muita gente aí não tem, sabe que é caro, mas eu sei que é prioridade para mim comprar outro LT, deixar guardado, comprar outro NE, comprar outro 67, enfim, comprar tudo e deixar ali ou guardado ou espelhado em algum outro lugar, né? Você falou. E a gente pensa isso lá. Tá, então beleza. Ayub, quer falar mais alguma coisa aí para a galera? Bom, o recado que eu tenho pra galera é que se eu falei alguma coisa que chamou a atenção, que é um pouco diferente do que você está acostumado a ouvir, que você, poxa, pegou uma lição importante, saiba que eu e meu time podemos apoiar o seu provedor. Nós configuramos todas essas caixas, fazemos a transição de MikroTik para Huawei, por exemplo, de outros fabricantes para Huawei, atendemos múltiplos fabricantes, fundamos provedores novos, a gente faz esse trabalho também de provedores, empresários novos que querem entrar no ramo, a gente funda o provedor desde o zero. Então, tudo que envolve redes, da parte técnica, até na parte técnica e estratégica, de como configurar e atender melhor a sua empresa, a Sage é uma especialista em engenharia de redes, pode ajudar você, da mesma forma como está ajudando aqui os loucos da Telecom nesse projeto e vários provedores pelo Brasil inteiro. Tudo que a gente vai ter, tudo que a gente vai fazer, você pode ter no seu provedor. Se você tiver essas mesmas caixas, quiser ter essas mesmas configurações iguais, é só falar com o time da Sage que eles vão espelhar no seu provedor ou vai fazer melhor ainda, se você tiver equipamentos melhores, mais robustos, ou equipamentos menores também, né? Ou menores, ou combinar com o que você já tem, todas as possibilidades a gente atende. É isso que é importante, a gente não repete uma receita de bolo, né? Eu não vou pegar o mesmo projeto que eu fiz para outro provedor e atender para todos os provedores. Não, vou entender qual que é a sua necessidade, qual é o seu problema para atender o seu projeto. Igual eu falei aqui, as coisas que eu quero fazer, né? Sim. Pessoal, obrigado você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal mais uma vez. Tem mais curiosidade sobre configuração? Comenta aí, de repente você quer que a gente traz um próximo vídeo específico falando do Houston, do Huawei, do servidor. Comenta aí que a gente chama o Ayub de novo, chama a turma da Sage e traz mais esse vídeo para vocês, tá bom? E hoje todo esse projeto está pronto e a gente quer te convidar para ir lá para o Rafa fazer essa apresentação, mostrar para você.
E é claro, para você dizer para nós o que você acha interessante, porque nós temos lá 4 hacks. Não, usa esse hack aqui por isso. Acho que é tudo igual lá, mas enfim. E você vê a questão de parte elétrica, tudo, porque eu sei que você tem esse olhar não só para configuração, mas para tudo, né? Sim. Vendo muito provedor, a gente começa a ver quem deu certo, quem deu errado, quais foram as escolhas que cada um fez. Pô, vai ser um prazer, então vamos lá. Quer entregar um serviço de TV digital personalizada para o seu assinante final? Vocês podem contar com a CDN TV, cara. Já pensou você entregar um serviço de TV digital para o seu assinante com a sua cara, com o seu nome, com a sua logo? A CDN TV pode te ajudar. A CDN hoje já está em todos os estados do Brasil, já está em mais de 8 países e também pode estar aí no seu provedor de internet ajudando você a aumentar o seu ticket. Então, para você, provedor de internet que quer se destacar no mercado, oferecer um serviço de qualidade para o seu assinante final, eu vou deixar aqui o QR Code da CDN TV aparecendo na tela e eles também estão no link aqui na descrição do vídeo. Então entre em contato com a CDN TV e ofereça um serviço de TV digital com a sua cara para o seu assinante final. A ESP4 é uma equipe de especialistas e consultores com vasta experiência no mercado de provedores de internet e já atuou em empresas como Net Claro, Algar, Desktop, Vivo, só as gigantes. Também pode ajudar você, provedor de internet, a otimizar processos. A ESP4 vai ajudar você a chegar mais longe, a trazer mais clientes e ser mais rentável. E é claro, de repente ajudar você até vender o seu provedor de internet. Já pensou em vender o seu provedor? Já pensou em comprar outros provedores de internet? A ESP4 pode te ajudar. Eu vou deixar um QR Code na tela e o link também aqui na descrição do vídeo para você entrar em contato com eles. Lucas, depois Thales gravou um vídeo incrível lá com a Ayub, nossos equipamentos, já estou ansioso. Trouxe o Ayub aqui, né? Para conhecer pessoalmente agora o provedor pronto. E essa belezura aqui, ó, impressiona, enche os olhos. Só de entrar a gente tem um impacto assim no ambiente muito bacana. E essa beleza por fora vai ser manifestada por dentro das configurações que a gente vai fazer aqui. Caramba, bem legal, né? Você viu bons equipamentos lá, né, que a gente está trazendo. E com as configurações que vocês vão fazer vai ajudar muito. E a ideia, vou mostrar para você aqui, né, um pouco do nosso data center aí, para você conhecer. Então vamos lá. Seja bem-vindo, fica à vontade aí. Aqui a ideia, o hallzinho, né, foi para fazer cenário de podcast, gravação. E aqui vai ser o coração de encher os olhos, né, meu? Você olha e fala, caramba. Poxa, muito bom. A qualidade dos materiais, o cuidado que teve com a climatização, né? Existe um ciclo de ar aqui, o ar quente vai sair, vai subir para ocupar o espaço em cima. Lá dentro todas as USCs, tampas fechadas, que bonito, viu? Então é nóis, aqui ó, digitalzinho, mostra toda, tem alerta, tem tudo, depois o pessoal da Multiway vai explicar, né, como que utiliza aí da forma correta, mas aqui tem um monitoramento de todo o ar-condicionado, ele é de precisão, ele é redundante também, então, cara, a estrutura foi bem montada, que nem você falou, todos os cabos anti-chama, teto anti-chama, as calhas aqui pra gente passar a fibra, cara. Separadas por finalidade. Tudo separado. Praticamente o cabo aqui a gente nem vai estar vendo, né? Vai passar aqui o nosso cabo de 144. E aqui fica o confinamento, aí, onde vai a entrada dos rabos. Uma separação que é fria, né? Aqui vai ser a parte fria. Eu deixei desligado, como não tem equipamento ainda, né, em operação. Então ele, como eu falei, ele trabalha em redundante, ar de precisão. Bem legal mesmo. Tem a entrada dos ar certinho, né, para refrigerar os equipamentos. Que é o oposto, né? Ele entra o ar frio por baixo, vai sair por cima lá atrás. Isso. Nesse primeiro momento, o que a gente pensou? Né, trazer aqueles equipamentos. Minha ideia é deixar esse rack aqui somente para OLT e DIO PON. Então eu quero ter um DIO dedicado de 144 só para PONs. Então a gente tem uma OLT de médio porte e depois, conforme for crescer na operação, a gente pegar uma de chassis e ficar mais fácil, né, para ir ampliando. Então manter esse DIO só para PON. Esse outro lado desse rack, a gente colocar NE, 6730, servidor, né, baterias. O restante da rede.
Isso, o restante da rede. E aqui viria outro DIO, né? Depois eu vou te mostrar que a gente tem um rack de telecom lá separado, viria um DIO só de link, entrada ou saída. Então eu vou fazer interligar, né, um cabo daqui para o outro rack, para fazer só saídas de link. Então vai ter um DIO só da rede PON, rede de acesso ali, manobra daqui de baixo para os OLTs em cima. Aqui vai ser um outro ambiente, num certo modo, né? Porque vai ter um outro DIO, uma outra comunicação lá na rua. Bacana. Isso. Até para ficar fácil acesso, né? PON, né? Como PON sempre a quantidade é maior de cordões, então ali eu já sei de bater o olho, já sei que aqui só vai ser PON. Putz, tive um link principal rompeu, alguma coisa. A empresa vem lá, né? Não precisa nem acessar aqui, como é individual, ele consegue acessar o rack de telecom e fazer a medida para a rua, para poder fazer a manutenção mais rápida possível, sem precisar nem entrar aqui dentro, né? De lá vai estar identificado tanto aqui quanto lá. Show, muito bom. Seria naquele rack torre. Eu vou também te mostrar a parte da elétrica. Temos 2 quadros redundantes. Vamos também ter um gerador, né? E bateria de lítio. A ideia é ter toda a segurança nos equipamentos, né? Não tem como, né? Aqueles bons equipamentos, bem configurado tudo, não tem uma proteção para eles, né? Eu não posso chegar e ligar direto na tomada. Exato. Até porque eles costumam, se a alimentação elétrica é ruim, é instável, eles até se comportam mal. Pode ter, né, quando o travamento até que é bom, quando ele não, né, que ele nem trava, alguns equipamentos, eles começam a perder configurações, a desconectar clientes de uma forma caótica quando a alimentação não é boa. Porque ele não é um software, ele é um hardware, ele precisa de uma alimentação boa. Então, sim, a energia elétrica para poder ter tranquilidade da rede é extremamente importante. Ah, não, maravilha. Então, a ideia é essa mesmo, a gente se preocupa muito, né? Vem aprendendo, né? Visitando o provedor, ao longo do tempo, com vocês também explicando. E a gente sabe que o primordial você pode ter tudo muito lindo, né? Agora, se não tiver uma energia ruim, você vai queimar seus equipamentos, vai ter mau funcionamento, né? E essa dor de cabeça. Então a gente está muito preocupado, quer estar resolvendo essa solução aí, deixar dormir tranquilo, né? Porque estando um POP organizado, identificado, tudo configurado certinho. Que a ideia, a gente quer, que nem a gente tem bons equipamentos e a gente quer usufruir o máximo que puder, Você fala, vamos fazer essas configurações, IPv6, tudo que for de melhor de configuração que a gente possa agregar para melhorar a internet do usuário final, cara, a gente quer explorar ao máximo. Beleza, então vamos fazer esse apoio nessa jornada de vocês. Sabe uma coisa que eu estava pensando aqui? Estava lembrando, já fui com o Rafael em outros POPs e outros data centers. Nada muito parecido com isso aqui, muitos degraus abaixo. E acho que esse grau de organização que, de fato, enche os olhos é muito bonito, mas do jeito que você está pensando, poxa, vou ter minha rede GPON aqui, vou ter o coração da rede aqui nesse rack, DIO separado, existe uma área de telecom separada, existe uma área de elétrica separada. Está tão organizado, ou seja, os trilhos assim já começam essa jornada tão organizados que vocês vão ter uma facilidade que nenhum provedor que a gente visita no Home Pop tem, que é de eu colocar outras pessoas para apoiar essa operação. Porque como está tudo tão organizado, você vai conseguir dizer qual cliente está em qual porta PON, em qual porta de switch. Vai estar tudo tão organizado desde o início que vai ficar fácil para qualquer profissional que vocês contratarem para trabalhar aqui, para cuidar da operação, para levar vocês para fazer outras coisas, expandir novas áreas. Eu vejo muito dono de provedor que continua ainda roçando o umbigo no balcão, sabe? Roçando ele manobrando o petcord, porque só ele fez a fusão, só ele sabe qual o DIO, só ele sabe qual o cabo. Cara, do jeito que está organizado aqui, qualquer profissional qualificado vem e vai manter essa operação para ela crescer. Poxa, que orgulho isso. Parabéns, viu? Não, a ideia é essa mesmo, a gente passar para frente, né, toda a informação que a gente tiver aqui, documentar, né, em sistema. Não adianta a gente ter aqui, né, tudo na cabeça, uma hora a gente esquece, e ficar fácil para todo mundo. Qualquer um que chegar, opa, peraí, a PON tá alarmando aqui, peraí, é essa aqui, ó. Vou lá medir, vou lá na rua já resolver. Porque o cliente quer isso, ele quer agilidade, né? Ele quer que a internet dele volte. Então, que a gente puder documentar, identificar ali para poder o usuário final sentir, opa, caiu, mas voltou rapidinho. Volta rápido. Não adianta a gente ao vender ponto um produto, dele ganhar né? confiança de nem ligar para reclamar, que ele sabe que sempre volta, né? E sempre volta, né? Infelizmente, a gente está pondo equipamentos, pode danificar, acontecer alguma coisa, fibra romper. Não tem como eu falar, minha internet nunca vai cair. Porém, quando cair, a gente está preparado para solucionar o problema. A ideia é essa, o mais rápido possível. Então temos rede de acesso, o core da rede, e esses 2 racks aqui vai ser para quê? Para expansão?
Isso, uma futura expansão, né? A gente vai ter alguns usos aí disponível também para... A gente vai fazer teste, laboratório. Vai servir para muitas coisas, né? Gravação, como vai ter o pop aqui, Espaço tudo. infra não vai faltar. Espaço infra não vai faltar. Então, a gente vai ter disponível. Aqui, não afeta a minha operação de jeito nenhum. E botei link aqui para testar equipamentos, fazer teste de velocidade, tudo. Então, a gente vai ter aí... Show. 2 hackzãos para nós brincar, hein? Se prepara. Pô, bacana. Fazer teste, estressar equipamento. Fazer aí. bom uso disso daqui. Vamos fazer bom uso dele, com certeza. E desse lado de cá? Desse lado aqui seria o hack telecom, né? Então, a ideia é essa. Chegada de link, vai estar interligando. Ó, rompeu, ó, a operadora. Ó, tô com a minha fibra atenuada, eu preciso medir. Então, ele não precisa nem ter acesso ali. Viu uma empresa terceira, outra operadora, vir fazer teste. Ele fala, ó, seu hack é esse aqui. Então, essa é a fronteira. A migração só deixa ele vir para cá, ele não vai para lá. Isso. Né? Vai estar identificado aqui, ó. Esse aqui é o DIO da sua empresa. Porque várias operadoras que gostam de entregar o link, ela, como é para provedor, eles entregam no DIO. Uhum. Então, pensa, um monte de DIO tudo misturado, aí chegar... Não, aqui é só de telecom. Então, eu tenho 4 links. Se tiver 4 DIO diferentes de operadoras, então cada um vai estar lá com a sua etiqueta, identificado. Ó, só vai mexer nesse. Justo. Então, a ideia é essa, né? Fazer essa interligação para lá. Bola. Ele abre aqui essa lateral? Abre para você pôr os organizadores aqui, ó. Uhum. Bem legal. Muito bom. E aí, amarelo só telecom, tudo passa por aqui, né? Isso, amarelo telecom, né? Vai passar tudo por ali. Aqui a gente vai passar energia, né? Se for preciso, alguma coisa. Aqui vai ser o telecom, os cabos de fibra a gente nem vai ver. Os elétricos já tá tudo feito bonitinho. E ele vai para lá, para as cabines. Vou mostrar para você ali também, que é a cabine redundante, né? Quadro QDB e QDA, né? O pessoal da Multiway já deixou tudo com a etiquetinha, tudo certinho. Esse aqui eu já sei que ele é só pro nosso ar-condicionado, né? Então, ele já tem aqui, ó. Até ligar para vocês verem, já está em funcionamento. Aqui a amperagem subindo. Já começa o consumo, ó. Amperagem. A ventoinha. Então, ó. Quadro A e quadro B, eles são redundantes. São redundantes com B. Tem aquele disjuntor plug and play, sabe? Você precisa aumentar, trocar ali a amperagem dele, você destaca um em operação. Poxa, bem mais prático, hein? Bem mais prático. Tem que fazer o barramento. É isso, barramento. É o mesmo padrão que a Zap utiliza. O Fausto apresentou para nós lá, é bem legal. Então, ele consegue, como todo hack é redundante, então a gente vai querer... A maioria dos equipamentos hoje já vem com fonte redundante, então a gente já vai deixar ligado redundante. Putz, eu preciso mexer nesse circuito aqui. Então não vai parar nunca lá, não vai afetar, né? Você só mexe no quadro B, o A continua operando. Continua operando, ou vice-versa. Então eu vi que também as réguas são alimentadas por stack no teto. Eu consigo tirar, né, uma segurança para o profissional desencaixar o cabo stack em cima. Poxa, muito bom. Para poder mexer. Outra coisa que eu notei é o conforto térmico. Assim que a gente chegou, a gente desligou um pouco o ar-condicionado por causa do ruído, a temperatura segurou por muito tempo. A gente não tem vidro aqui, não tem entrada de radiação, existe um forro. Então a eficiência desse ar-condicionado vai ficar muito melhor, porque não tem influência do calor de fora, que lá fora está bastante quente hoje. Poxa, muito bacana. Verdade. E basicamente é isso, aí. Futuramente a gente já está vendo com o pessoal, vai ter o combate a incêndio. Então a gente vai ter um combate muito top a incêndio aqui no provedor. Ele vai ser aquele cilindro, vai ter um switch lá, depois a gente vai fazer um vídeo com o pessoal, com a empresa, mostrando tudo o detalhamento, como que é feito. Para Deus me livre, qualquer coisa, ele solta aquele gás e suprime o fogo. Suprime o fogo. Porque a gente sabe, infelizmente, né, a gente está passivo, né, trabalha com equipamentos ligados ali, qualquer coisinha. Então, Deus me livre, qualquer coisa que aconteça, a gente já vai estar preparado. Já está preparado. E é isso aí, vamos... A ideia agora é terminar as configurações dos equipamentos, já para a gente ligar eles aqui, já põe em operação já. As fibras já estão sendo lançadas, o provedor já tá rodando praticamente, bem dizer. E a ideia é o mais rápido possível a gente já começar
pô, o cliente na base tá trazendo pro pessoal, né, meu? O que deu Show. certo, o que deu errado, o que a gente está usando de moderno, que aplicação e configuração que a gente está usando, qual é a velocidade a gente vai vender. E Vocês vão ser mostrar pra todo testemunhas mundo. de tudo isso, né? Com certeza, a gente vai querer a opinião de vocês também. Ô, loucos, ó, faz isso aqui, ó, gostei da ideia do DIO que vocês vão pôr, mas põe em cima, põe embaixo, a gente aceita também sugestão. Pelos comentários, Vambora. falar aqui nos comentários aí sugestões e perguntas do que a gente pode fazer aqui. E também dos equipamentos que o Ayub vai configurar lá, fala, ô Ayub, o que você vai fazer aí? Aquele equipamento dá para utilizar para quê? Qual que é o melhor uso? Então comenta aí. A gente pode trazer outro vídeo, né, Ayub? Somente específico de comentários ali de equipamento, Isso. pra gente trazer umas ideias legais. Lá na sede, o que a gente vai fazer? A gente vai pedir para vocês ligarem na tomada dos equipamentos, ligarem no computador para que a gente acesse remotamente. E aí, cada equipamento daquele, uma pessoa diferente do nosso time vai configurar para ser em paralelo, para ser mais rápido essa implantação, com as configurações mínimas para a gente fazer o acesso remoto e aí sim configurar Legal. os planos, a velocidade, montar a infraestrutura, né? É uma parte importante desse processo, ela é invisível, não é tão visível como essa belezura toda aqui, mas é muito importante que ela seja bem feita para que o resultado na ponta do cliente seja perceptível, que a oferta seja boa, um link estável, que ele funcione bem. Fazer funcionar, muita gente sabe fazer funcionar direito, que seja firme o negócio mesmo, de fato exige bastante dedicação e empenho do nosso time lá na Sage para fazer tudo ficar redondo. Maravilha. Então, loucos, é isso aí. Vai acompanhando os vídeos aí. Quem sabe o próximo vídeo a gente já tá fazendo teste de velocidade aqui, hein, Ayub? Vai ser legal. Vamos fazer também uma festa do primeiro cliente, né? Vamos fazer uma festa do primeiro